Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a paz do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a honra, a glória e todo o louvor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Hoje, sexta-feira, estamos aqui começando mais um programa Tempo de Deus, agradecendo ao Senhor pela sua infinita misericórdia que se renovou sobre as nossas vidas hoje. Aleluia. Louvado seja Deus. Quero compartilhar com os irmãos capítulo de João 11, versículo de número 35, que diz assim: Jesus chorou. Amém? Senhor Deus, nós te damos graças mais uma vez. Agradecemos ao Senhor pela tua bondade, a tua misericórdia que não tem tido fim, Senhor. Perdoe nossos pecados, pensamentos, palavras, obras e ações. Em nome de Jesus Cristo. Fala conosco nesse dia, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós vamos ver aqui nesse texto. Glória a Deus, aleluia. Jesus chorou. Amém? Essa mensagem que é muito conhecida. Glória a Deus, aleluia. A morte e ressurreição de Lázaro. Jesus tinha Marta, Maria e Lázaro como seus amigos. Glória a Deus, aleluia. Que tremendo, irmãos. Que honra, que privilégio para Marta, Maria e Lázaro serem amigos do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Tremendo, né? Glória a Deus. E esse mesmo Jesus escolheu a mim, escolheu a você, glória a Deus, aleluia, para também sermos os seus amigos. Aleluia. E hoje nós vamos procurar entender sobre o choro de Jesus. E vim ao meu entendimento Lucas 19, que conta ali que Jesus também chorou quando ele chega em Jerusalém. Mas aqui em João capítulo 11, versículo 35, diz que Jesus chorou. Amém? Então, glória a Deus, aleluia. Nós vamos ver aqui, irmãos, nessa mensagem, que o inesperado aconteceu. Aqui diz as Sagradas Escrituras que Lázaro ficou doente e essa doença levou ele à morte. Aqui no texto não menciona pai ou mãe de Lázaro, Marta e Maria, mas diz claramente que esses três irmãos ali, glória a Deus, aleluia, viviam naquela mesma casa. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. E a Maria que a Bíblia se refere é exatamente aquela Maria que pegou um frasco de perfume e derramou sobre os pés de Jesus. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. E essa Maria foi aquela que enxugou os pés de Jesus, glória a Deus, aleluia, com os seus cabelos. Naquele tempo, irmãos, né, as pessoas tinham um hábito. Como muitos andavam quilômetros e quilômetros pelo deserto, então era um costume daquele povo oferecer um lava-pés, né? Ou seja, alguém que chegava ali na casa deles, eles recebiam e oferecia uma água para lavarem os pés, para relaxar um pouco, né? Afinal de contas, eram dias e dias caminhando até chegar naquele destino. E nesse dia, nessa ocasião que Jesus chega nessa casa, glória a Deus, aleluia,
Então, essa mulher chamada Maria, glória a Deus, ela pega o perfume mais caro daquela época. E ela pega todo esse frasco do perfume mais caro e derrama nos pés de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. E ao invés de usar a água para lavar os pés de Jesus, Maria, ela derrama o guento, uma espécie de perfume sobre os pés de Jesus. Ao invés de Maria usar uma toalha ou um pano, né? Acredito que naquele tempo mais era pano, se falava em toalha, mas a gente traz o verbo, a conjuração para hoje, né? Sobre a toalha, mas acredito que um pano. Naquele tempo, provavelmente se usava um pano para secar os pés, né? Por quê? Porque nós vemos isso, a atitude de Jesus, quando ele, o próprio Cristo, ele lava os pés dos discípulos e seca com um pano. Amém? Nesse caso aqui, glória a Deus, aleluia, Maria, ela derrama o guento, derrama o perfume, né? E seca os pés de Jesus com os cabelos. Ou seja, se rendendo, ou seja, Maria, ela adorou o Senhor ali, né? Servindo a Jesus, lavando os seus pés com unguento, com perfume, e secando os pés de Jesus com os seus cabelos. Glória a Deus, aleluia. Então, Jesus era um amigo muito próximo desses 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. E agora Jesus ele está ausente daquele lugar. Jesus foi aquele que, quando estava em terra, no corpo, matéria, como todos nós estamos, matéria, né? Então, ele ia fazendo a obra de Deus, ele ia pregando a verdade, ele ia falando, fazendo aquilo que o Pai havia lhe incumbido, né? Glória seja dada ao nome santo do Senhor. E naquele dia, naquele exato dia que Lázaro morre, Jesus não está lá em corpo. Mas eu acredito que Jesus estava lá em espírito, acompanhando ali tudo que aquelas irmãs estavam passando. Mas Jesus precisava falar do reino de Deus. Jesus precisava ir em cada aldeia, em cada canto, glória a Deus, aleluia, para falar do reino de Deus, para curar pessoas, para salvar pessoas, para, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, fazer aquilo que ele veio para fazer. Amém? E diz aqui a Sagrada Escritura, amados irmãos, glória a Deus, aleluia, que esse homem chamado Lázaro, ele adoece. E as irmãs dele, glória a Deus, aleluia, pede para que um mensageiro, né, vá ao encontro de Jesus e fale que Lázaro está doente. Naquele tempo, tinha as pessoas que eram incumbidas, tinham a responsabilidade de ir deixar uma mensagem, dar um recado ou avisar algo, né? Então, Marta e Maria pediu que esse mensageiro fossem até Jesus e dissesse que o amigo dele, Lázaro, estava doente. Aqui na Escritura não descreve quantos dias levou para que este mensageiro fosse até onde Jesus estava, mas a Bíblia deixa clara que ele foi e entregou o recado daquelas irmãs que estavam preocupadas pela questão da saúde do irmão. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, glória a Deus, aleluia, meu Deus. Santo é o teu nome.
Versículo de número 3 diz: Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Irmãos, nós, seres humanos, não estamos isentos de não adoecer. Também não estamos isentos de não morrer, né? Estamos na terra e, infelizmente, estamos sujeitos a enfermidades e também à morte. Nós não sabemos que hora nós vamos morrer. Nós não sabemos o dia, assim como nós não sabemos o dia em que Jesus virá. As Escrituras deixam claro isso, que nem os anjos, nem o Filho, nem os anjos sabem a hora em que Jesus virá buscar, glória a Deus, aleluia, a sua igreja. Só quem sabe é o Pai. Jesus disse isso. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, nós, de forma alguma, podemos julgar um homem ou uma mulher que são tementes a Deus quando eles adoecem ou quando, de repente, possam ser recolhidos pelo Senhor. Por quê? Porque aqui nós estamos sujeitos a adoecer e a morrer. Tem doenças que é para a morte. Tem outras que não. Amém? Mas a palavra é bem clara e Jesus disse, no versículo mais um pouco à frente, que Ele é a ressurreição. Então, aquele que crer nele, ainda que morra, viverá. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Estamos de volta, glória a Deus. Prosseguindo aqui com o programa Tempo de Deus, meditando aqui na palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. João, capítulo de número 11. Então, glória a Deus, aleluia. Jesus, ele recebeu uma notícia. Aleluia. A notícia é que Lázaro estava enfermo. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora, o que acontece? Jesus escuta isso e o próprio Cristo diz: esta enfermidade não é para a morte. Amém? Aleluia. Mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, tudo, irmãos, na terra, sobre a minha vida, sobre a sua vida, tem um propósito a ser cumprido. E esse propósito, irmãos, é para a glória de Deus. Amém? Mas nós estamos diante de uma causa, aqui de Marta, Maria e Lázaro. Lázaro está doente. Glória a Deus. Quando nós olhamos para esse texto um pouco mais aprofundado, nós vamos pensar assim, mas por que Jesus não curou ele de lá? Jesus poderia, amém? E prova disso também nós vamos ver na própria Bíblia, irmãos. A cura do criado do centurião. Mateus capítulo de número 8, versículo de número 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente glória a Deus, aleluia, atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Olha aqui. Você analisa que
Jesus ele disse que ele iria até a casa do centurião. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mas o que o centurião fala para Jesus? O centurião disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Olha isso aqui. No caso de Lázaro, Jesus teve ali a informação de que Lázaro estava enfermo. Dessa mesma forma que Jesus fez para o criado do centurião, que o centurião pediu que Jesus orasse, porque a casa dele, centurião, não era digna para receber Jesus, glória a Deus, aleluia, ele não era digno de que Jesus entrasse em sua casa, mas esse centurião, ele disse que só bastava Jesus dizer uma palavra, olha isso, irmãos, e o criado dele sararia. Então, voltando para a mensagem de Lázaro, ali onde Jesus estava, bastava uma palavra dele, do próprio Cristo, e Lázaro também sararia. Mas ali aquela enfermidade de Lázaro tinha um propósito. E o propósito era que realmente ele ficasse enfermo, realmente ele viesse a morrer, para que Jesus, quando pedisse ao Pai, glória a Deus, aleluia, Lázaro ressuscitaria no meio dos judeus incrédulos, daqueles que não acreditavam que Jesus era o enviado de Deus. Amém? Para concluir aqui do centurião, Jesus ficou maravilhado com o que o centurião disse, que bastava uma palavra de Jesus e o criado dele seria curado. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Então Jesus ficou maravilhado, maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Olha isso, a fé do centurião, glória a Deus, aleluia, deixou Jesus maravilhado. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como crestes, te seja feito. Da forma que o centurião acreditou que bastava uma palavra, o servo dele seria o quê? Sarado. Voltando aqui para a mensagem de Lázaro, Jesus poderia ter orado de lá e Lázaro teria sarado. Irmãos, algo que eu acho tremendo da parte de Deus é que Deus é tão justo que ele respeita o seu próprio tempo. Amém? Nada se cumpre sem antes chegar o tempo determinado. No livro de Eclesiásticos, nós vamos ver, amados irmãos, que ali Salomão ele escreve algo que nos faz refletir que verdadeiramente há um tempo para cada coisa. Amém? Nós vamos observar, trazendo para hoje, para nós entendermos, você já imaginou se durante todo o ano tivesse só inverno em todo o mundo? Não. Vamos trazer mais para próximo. Se tivesse inverno o ano todo no Brasil, em todo o país, só inverno. Amém? Não. Não. Olha, Deus é tão tremendo que existe um tempo determinado para a chuva, um tempo determinado para o outono, um tempo determinado para a primavera e um tempo determinado para o verão. Na maioria das regiões, por exemplo, na região Nordeste, nós estamos na época do inverno, chuva. Mas em outras regiões, possivelmente esteja alguma, pode chover, enfim, mas não assim com frequência como aqui na região Nordeste. Amém? Então, enquanto está aqui na região Nordeste, chovendo. Em outras regiões, né? Está o quê? Verão.
Daqui a pouco, a primavera. Daqui a pouco, outono. Olha isso. Tudo é determinado por um tempo. Esse tempo não é meu, esse tempo não é seu, esse tempo não é do mundo, é o tempo de Deus. Ele determinou para cada um de nós o dia em que nascemos e nós nascemos, e está determinado também o dia em que nós morreremos. Estava determinado dentro desse propósito de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, que aquele homem chamado Lázaro estava também determinado o dia que ele iria adoecer, estava também determinado o dia que ele morreria, estava também determinado o dia que ele ressuscitaria. Mas a enfermidade, a morte e a ressurreição de Lázaro era um sinal para aquele povo incrédulo acreditarem que somente um ser enviado de Deus poderia trazer um homem, glória a Deus, aleluia, da sepultura à vida. Hoje nós temos observado o avanço da ciência, da tecnologia e tudo mais, mas até os dias de hoje, ninguém mesmo conseguiu fazer um morto reviver. Hoje a medicina tem lutado, eu digo para você, tem um avanço muito grande, né? Eu acho tremendo também quando eu vejo alguns vídeos de uma máquina fazendo uma cirurgia. Através de um monitor, o médico vai acompanhando. É tremendo. Mas o ser humano não consegue fazer com que a vida volte para aquele corpo que está morto. Porque só quem pode trazer a vida novamente é Jesus, é Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. O homem pode estudar o que for, mas ele não sabe como forma os ossos. Ele não sabe como coloca um espírito. Ele não sabe como se coloca um sangue, que o sangue é a vida. Ele não sabe como se coloca o ar para que aquele ser humano respire. Ele não sabe, o homem não sabe como é que se coloca fio por fio na cabeça. Ele não sabe, mas Deus sabe. A vida está em Deus. A ressurreição está no poder de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Tem um profeta, né, que trouxe à vida o filho da sunamita. Ali, Deus atendeu um pedido de Eliseu. Amém? E Eliseu orou. Eliseu pediu a Deus e o filho da sunamita, Deus tornou o fôlego de vida para ele. Amém? Mas Lázaro foi diferente. Lázaro já estava sepultado. E Jesus trouxe-lhe a vida. Jesus disse, glória a Deus, aleluia, João 14, versículo de número 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Por quê, irmãos? Jesus é o caminho que nos leva até Deus. Então, amados irmãos, Jesus chorou. João 11, 35. Então, meus amados, glória a Deus. Marta, Maria
e Lázaro estavam em um lugar. Jesus estava em outro. Jesus soube que Lázaro estava enfermo. Jesus poderia ter dito uma palavra e Lázaro teria ficado sarado. Como nós vimos aqui, o capitão, né? Glória a Deus, aleluia, que pediu para que Jesus dissesse apenas uma palavra. Aqui a cura do criador do centurião, né? Que Jesus dissesse uma palavra. Vamos analisar nesse texto que Jesus diz que vai até a casa do centurião. Mas o centurião diz que, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, que ele não é digno, né? De que Jesus entre na casa dele. Glória a Deus, aleluia. Mas basta uma palavra de Jesus e o servo do centurião seria curado. Então, trazendo para a mensagem, onde Jesus estava e onde Lázaro estava, bastava uma palavra de Jesus e Lázaro sararia. Amém? Mas o propósito aqui da enfermidade, da morte de Lázaro e a ressurreição era para que um sinal para que os judeus vissem com seus próprios olhos, glória a Deus, aleluia, o poder de Deus operando através de Jesus e trazendo Lázaro de volta à vida. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos voltando aqui para a mensagem. Glória a Deus, aleluia. Amém? Então, Jesus disse, aquela enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Quando nós olhamos essa questão aqui da morte de Lázaro, Jesus também ele veio para um propósito. Ele veio, glória a Deus, aleluia, e foi para a cruz. Glória a Deus, aleluia, por causa de cada um de nós. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então aqui, irmãos, versículo de número 5, João 11, 5, diz, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus amava eles, né? Então a gente sabe quando a pessoa ama, glória a Deus, faz de tudo, cuida, né? Glória a Deus, aleluia. Nesse caso aqui, que Jesus não deu uma palavra para que Lázaro sarasse, porque o projeto era maior. O propósito tinha que ser cumprido daquela forma. Amém? Como eu disse no bloco anterior, Deus é tão justo que ele respeita o seu próprio tempo de cada coisa. O tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus não está calculado no relógio da terra. O tempo é dele. No momento que ele decide, acontece. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O que aconteceu lá no início de tudo? Deus decidiu ali no tempo dele que ele ia criar um mundo e criou. Amém? Deus decidiu ali no seu tempo e quando criou tudo, disse, haja luz, a luz veio. E essa luz era a vida dos homens. E essa luz é Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, Deus respeita o seu próprio tempo. Então, se ele decidiu que naquela geração Jesus viesse, fosse gerado no ventre de Maria, assim foi. Por quê? Foi o tempo de Deus que aconteceu. Não foi o do mundo, foi o de Deus. Se Deus quiser agora, se já for o tempo dele, e disser, vai buscar a igreja, Jesus vem. Amém? Se já for o tempo de Deus e Deus falar, vai buscar a Suane, ele vem. Amém? Ou, se já for o tempo de Deus e chegou o seu tempo, Deus vai enviar para quê? Para que Jesus lhe busque. Amém? Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Então, tudo está no tempo que é de Deus. O tempo de Deus não é o relógio do mundo. Amém? É o momento dele. Na hora que ele acha, na hora que
chegar o momento dele fazer o que tem que ser feito, ele vai fazer. Vai mandar os anjos, vai mandar Jesus, aleluia. Amém? Mandar para buscar a igreja. Glória a Deus, aleluia. Então, Jesus poderia ter dito uma palavra e Lázaro teria sarado. Mas não era esse o projeto para Jesus ser glorificado. Amém? O projeto era esse, que Lázaro ficaria enfermo, que Lázaro morreria, que Lázaro seria sepultado e que Jesus, há 4 dias, voltaria e o ressuscitaria. Amém? Lembrando, Jesus deixa bem claro que aquela enfermidade não era para a morte. Então, não foi a enfermidade que matou Lázaro. Lázaro cumpriu um propósito de Deus. Foi amigo de Jesus, ficou enfermo e então foi para a sepultura. Mas estava ali à espera dos 4 dias determinado dentro do projeto de Deus, que passasse esses 4 dias, Jesus retornaria e traria novamente Lázaro à vida. E assim foi. Porque era necessário que isso acontecesse para aquele povo acreditar que Jesus era o prometido de Deus. E assim aconteceu. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Você analisa que Jesus vai cumprindo o tempo determinado por Deus, segundo o propósito. Jesus chama os discípulos para irem agora para outra aldeia. Por quê? Porque ele sabe que o tempo de Deus está determinado sobre Lázaro. Então, Jesus poderia ter ido. Lázaro adoeceu, eu vou já para lá. Não. Jesus foi para outra aldeia. Por quê? Porque o próprio Cristo também respeita o tempo de Deus, a ordem de Deus. Amém? Então, ele foi para outra aldeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Então, os discípulos dizem que aquele povo judeu estava querendo apedrejar Jesus. E Jesus ia voltar lá para ser apedrejado? Era isso que eles queriam dizer para Jesus. Mas Jesus vem e traz uma metáfora, faz uma metáfora para os discípulos entenderem o porquê que Jesus estava voltando até lá. Glória a Deus, aleluia. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz. Glória a Deus, aleluia. Porque vê a luz deste mundo. Qual é a luz deste mundo que Jesus está se referindo? A luz do dia. Né? Tem a luz do dia e tem a luz do sol. Então, durante o dia, as pessoas andam e não tropeçam. Por quê? Porque estão enxergando. Amém? Agora, Jesus vai e fala de outra forma para os discípulos entenderem. Versículo de número 10. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Agora, irmãos, preste atenção aqui nessa palavra. Jesus agora sabe que o seu amigo Lázaro morreu. Assim falou. E depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Glória a Deus. Jesus sente a hora que o fôlego de vida de Lázaro acaba. E ele revela isso para os discípulos, dizendo: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Glória a Deus. Amém, amados? Então, irmãos do céu, que Jesus tremendo, né? Ele sentiu ali que Lázaro havia
morrido. Mas ele não fala para os discípulos morte. Ele fala sono. Eu penso aqui, Deus tem misericórdia da minha cabeça e dos meus pensamentos, meu Deus, que Jesus também já sabia, sentiu que Lázaro não estava bem. Amém? Mas como eu disse, Deus, ele é perfeito em tudo e até o seu próprio tempo, aquilo a qual ele determina, ele também cumpre. Então você não vai morrer sem ter chegado ainda o dia que Deus determinou. Até lá você vai fazendo a obra de Deus. Você vai fazendo aquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida. Então, queridos irmãos, Jesus disse que Lázaro dormia, mas ele ia despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Glória a Deus, aleluia. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, os discípulos, quando viram que Jesus falava que Lázaro dormia, glória a Deus, eles achavam que Lázaro estava dormindo, né? De repouso, de descanso. Deitou ali, dormiu. Ou então, eles entenderam. Lázaro está enfermo. Então, Jesus disse o que para eles? Que Lázaro dorme. Mas, glória a Deus, aleluia, vou despertá-lo do sono. Irmãos, as coisas de Deus é assim. São os enigmas, né? Você analisa que Jesus usa 2 enigmas aqui. Sono, que se refere à morte. Despertá-lo, aqui, se refere a trazer de volta à vida. Então, Jesus disse aqui aos seus discípulos: Lázaro, o nosso amigo, dorme. Porque esse dorme, Jesus sabia. Então, Jesus não usou assim: Lázaro, o nosso amigo, morreu, mas eu vou ressuscitá-lo. Ressuscitá-lo. Jesus não disse isso. Jesus deixou uma metáfora e disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Então, quando ele falou desse sono, os discípulos acharam que Jesus ia até lá, Lázaro iria acordar. Lázaro, acorda, né? Mas não era esse despertar que Jesus estava se referindo, e nem era o sono que os discípulos conheciam como repouso, mas a morte. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Então Jesus foi direto. Glória a Deus, aleluia. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Ou seja, Jesus ali, quando ele diz folgo-me, ele quer dizer o quê? Que ainda bem que ele não estava lá. Glória a Deus, aleluia. Por amor daqueles lá que estavam com Jesus, ele diz: e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, esse momento que Jesus está lá com os discípulos estão acompanhando tudo ali, passo a passo do que está acontecendo. E aquilo ali seria também algo, glória a Deus, aleluia, para os discípulos acreditarem também em Jesus. Porque Jesus diz: olha, eu até me alegro por amor de vós, de que não estivesse lá, para que acrediteis, para que vocês acreditem, né? É como se Jesus falasse assim: graças a Deus que eu não estou lá, porque é necessário que vocês acreditem no que vai acontecer. Amém? Então, tudo que Jesus estava ali com os discípulos, glória a Deus, aleluia, falando, revelando, contando, e os discípulos vendo ali Jesus fazendo o que Deus queria que ele fizesse na terra,
Glória a Deus. Isso iria o quê? Despertar a fé dos discípulos. Os discípulos iriam acreditar também que ele era o enviado de Deus. Ele diz, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Ou seja, Jesus disse assim, é como se Jesus falasse. Então, eu disse, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Aí Tomé não entendeu nada, disse assim. Disse, pois, Tomé, chamando Dídimo, aos discípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Olha isso. Como é ruim quando o ser humano é incrédulo, né, irmãos? Porque nessa causa de Lázaro, Jesus viu que até mesmo ali Tomé não estava entendendo nada do que Jesus estava falando. Amém? Então, a morte de Lázaro, a enfermidade e a morte de Lázaro coloca a fé também dos discípulos para serem provadas. Porque seria muito óbvio se Jesus estivesse lá, os discípulos estivessem lá, glória a Deus, aleluia, e Jesus poderia operar ali, curar, mas o propósito de Deus não era que Lázaro fosse curado, mas que Lázaro fosse ressuscitado, que a vida de Lázaro voltasse. Aleluia. Então, enquanto de um lado tem duas irmãs aflitas, chorando, porque o irmão está morto. E o melhor amigo, que é Jesus, não estava lá. Glória a Deus, aleluia. Mesmo no momento turbulento que Marta e Maria estavam passando, elas não perderam a fé em Jesus. Elas não perderam a esperança em Jesus. Porque nós vamos ver no texto mais à frente que elas vão dizer claramente: se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Olha isso. Se Jesus, elas estavam ali confiando que se Jesus estivesse lá, nada daquilo teria acontecido, porque Jesus não teria deixado o Lázaro morrer daquela enfermidade. Mas Marta, Maria e os discípulos e Lázaro não sabiam que existia um propósito para Jesus ser reconhecido através da morte de Lázaro diante do povo judeu incrédulo de que ele era o próprio Messias. Amém? E o quão triste é, irmãos, quando antes da gente vir para Cristo, a cegueira, né? A gente não entende nada das coisas de Deus. Eu lembro que quando eu lia a Bíblia, não entendia nada, só lia, não sabia nem o que era aquilo. Eu acho que muitas pessoas hoje não lê a Bíblia, irmãos, porque já vão dizer, se você perguntar para a pessoa, você lê a Bíblia, o que você entende? Eu não entendo nada, por que não entende? Porque o entendimento quem traz é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus entra em nós através de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, essas duas irmãs estavam passando um momento difícil. Primeiro foi a enfermidade, depois o irmão morreu. E aquele, vamos falar assim, que poderia estar ali naquele momento, não esteve, estava longe. Mas elas, no coração delas, estava aquela fé, aquela palavra que vibrava, que trazia vida dentro delas, que trazia calma para elas, que trazia paz, que traria esperança para elas no coração delas, e elas ali pensavam no seu coração. Eu penso, se Jesus estivesse aqui, nada disso estaria acontecendo. Se Jesus estivesse aqui, Lázaro não teria adoecido. Aliás, teria adoecido, né, irmãos?
Se Jesus estivesse aqui, meu irmão não teria morrido dessa enfermidade. Sabe-se lá quantas coisas passaram na mente dessas duas irmãs que estavam nesse momento difícil, de luto. Glória a Deus, aleluia. Mas era necessário para que a glória de Deus se manifestasse naquele lugar. E como nós vamos ver no texto adiante, muitos dos judeus, irmãos, acreditaram, porque viram o sinal de Jesus ressuscitando Lázaro. Ninguém contou para eles, eles viram com os seus próprios olhos. Amém? Então, irmãos, glória a Deus, aleluia. Agora, Jesus, glória a Deus, aleluia, consola Marta e Maria. Então, diz assim: chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Glória a Deus, aleluia. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Amém? Então, chegou o tempo de Jesus voltar e ir consolar Marta e Maria. Os 4 dias determinados por Deus. Chegou para Jesus ir até a casa daquelas duas irmãs. Naquele 4º dia, irmãos, Jesus seria, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, reconhecido através da glória do Pai, reconhecido diante daqueles judeus de que ele era o Messias. Porque aquele povo poderia conhecer histórias como ali o profeta Eliseu, que ressuscitou o filho da sunamita, amém? Mas não se tem na Bíblia, aleluia, outro fator de que alguém tenha ressuscitado, saído da sepultura. Somente Lázaro e Jesus, né? Jesus, ele foi para a sepultura, mas ressurgiu. Aleluia. O próprio Deus o ressuscitou. No caso de Lázaro, aleluia, Jesus o ressuscitou. Deus usou Jesus para ressuscitar Lázaro. Porque todos os milagres, irmãos, que Jesus fazia e tem feito até hoje, é Deus. As obras que Jesus fazia era de Deus. E quem disse isso foi o próprio Cristo. E se encontra bem aqui no livro de João 14, versículo de número 12. E também em João 10, 22 ao 30. Jesus disse: as obras que eu faço vêm do Pai. As obras. Amém? Então, tudo que Jesus fazia estava vindo de quem? De Deus. Olha isso, que tremendo, irmãos. Que Deus poderoso. Amém? Agora, para aquele povo, os judeus, era necessário sinais. Alguns creram em sinais, mas outros nem em sinais creram. Amém? Louvado seja Deus. Então, Jesus foi chamado de endemoniado. Jesus foi chamado ali pelos fariseus, que Jesus tinha parte com o demônio. E tudo isso aí, como nós sabemos.
Mas Jesus não desistiu. Ele foi até o fim. Aleluia. Jesus, ele não deu ouvidos o que pensavam dele, o que achavam dele, o que diziam dele, não. Jesus veio cumprir uma ordem de Deus e cumpriu. Jesus veio fazer a vontade do Pai. Não foi a vontade de Jesus, foi a vontade do Pai. Jesus disse que ele não veio fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Capítulo de número 6, João 6. Olha o que João 6 nos descreve. O que Jesus disse? Jesus diz aqui no versículo de número 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Glória a Deus. Irmãos, qual é a vontade de Deus? No seu ponto de vista, qual é a vontade de Deus? Nós já lemos, nós ouvimos pregações, mas no seu ponto de vista, no seu íntimo, o que você acha que é a vontade de Deus? Amém? Às vezes nós achamos que a vontade de Deus está ligado, atrelado a alguma coisa das nossas necessidades na terra, ou muitas vezes nós achamos que a vontade de Deus para a nossa vida é que a gente vá, fale do reino, aleluia e tudo mais. Mas Jesus está descrevendo que Deus tem uma vontade. Jesus descreve em João 6, capítulo de número 39, que a vontade do Pai que enviou ele é esta. Sabe qual é a vontade de Deus? Que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Essa é a vontade de Deus. Para que nenhum de todos aqueles que Deus deu para Jesus venha a se perder, mas que Jesus ressuscite aqueles que Deus os deu. Então Jesus disse no versículo 40, portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. É isso. Essa é a vontade soberana do Deus que te criou, do Deus que te fez, do Deus que te sustentou no ventre da tua mãe, de Deus que colocou um fôlego de vida, de Deus que colocou em você uma alma, de Deus que colocou em você um espírito, de Deus que te fez. É esta. Que você não se perca, mas que ressuscite naquele grande dia. E quem é que vai ressuscitar? Que vai ressuscitar a mim e a você? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus nos deu para Jesus. E a vontade do Pai é que nenhum de nós venhamos a nos perder. Porque naquele grande dia, Ele quer que Jesus nos ressuscite. Jesus ressuscitou Lázaro. Amém? Dessa forma, Jesus nos ressuscitará no último dia. E todos aqueles que vêm para Jesus, de forma alguma, Jesus lançará fora. De forma alguma, Jesus perderá. Amém? Porque Deus deu para Jesus. Amém? E Jesus não vai perder nenhum. Agora, é necessário nós querermos ser ressuscitados por Cristo. Por isso, irmãos, que muitas pessoas hoje, aleluia,
tem deixado uma oportunidade muito grande passar diante dos seus olhos, porque atribuíram Jesus a uma placa de igreja, atribuíram Jesus a um rótulo, atribuíram que Jesus é uma religião, atribuíram que Jesus veio só para um povo, atribuíram tudo isso. Não. Deus amou foi o mundo de tal maneira que enviou Cristo. E Jesus veio fazer a vontade do Pai. E a vontade de Deus qual é? Que nenhum daqueles que Deus deu para Jesus se perca, mas que sejam ressuscitados no último dia. Amém? Então, amados, glória a Deus, aleluia. Agora Jesus, ele chega para consolar Marta e Maria, essas duas irmãs que são suas amigas. Marta, Maria conheciam Jesus, o poder que Jesus tinha. Tanto é como elas mesmas disseram, se ele, Jesus, estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Mas quantas pessoas incrédulas estavam ali, naquele lugar, também para consolar Marta e Maria. Aleluia. Então, o povo judeu também ia nesses momentos difíceis, no velório. Então, irmãos, aos olhos daqueles incrédulos, talvez pensassem no seu coração assim: não adianta mais ele estar aqui, porque Lázaro já morreu. Só que Jesus disse o que para os discípulos? Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Os discípulos não entenderam nada e disseram: se dorme, está salvo. Ou seja, está tudo bem. Os discípulos entenderam que era um sono de repouso, de quem está enfermo e agora dormiu para descansar. Jesus diz um pouco mais à frente: Lázaro morreu. Mas vamos ter com ele. Jesus disse. Agora, Jesus chega, encontra as suas amigas ali tristes, chorando. Jesus chega para consolar Marta e Maria. Agora o seu amigo já não está mais ali. O seu amigo Lázaro não está mais ali. Só está duas irmãs, tristes, sem saber o que fazer agora sem o seu irmão. Mas, como nós conhecemos a narrativa, diz a palavra: e muitos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saindo-lhe ao encontro, Marta, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: se o Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Elas continuaram crendo. Marta continuou crendo que se Jesus fizesse algum pedido, Deus ouviria. Deus daria para Jesus. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Olha aqui. Marta não entendeu e disse: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então Marta acreditava que no último dia Jesus ressuscitaria. Só que Jesus estava falando que era naquele momento que ele ia ressuscitá-lo.
E disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus afirmou para os discípulos que Lázaro estava morto. Jesus agora afirma que ainda aquele que esteja morto viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Jesus lança a pergunta para ela: crês tu nisto? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então elas continuaram com a sua fé. O irmão morreu, mas elas continuavam crendo em Jesus. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei se você está de luto, eu não sei, mas eu sei que Jesus consola. Amém? Jesus ressuscita, Jesus traz a vida. Bom, vamos lá. Dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele, porque ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Então os discípulos achavam que glória a Deus, aleluia, que Maria saiu apressadamente porque iria chorar lá onde Lázaro estava sepultado. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, olha só para você ver, né, irmãos, a questão de julgar, né? Eles deduziram que ela ia chorar, mas não era. Na verdade, Marta, deixa eu ver aqui, Maria, melhor dizendo, estava indo ao encontro de Jesus. Não era lá para o sepulcro onde Lázaro estava. Para você ver, né? Às vezes as pessoas têm essa mania de pensar algo, deduzir algo por verdade, e não é. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-os aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então ela acreditava que se Jesus estivesse lá, também o Lázaro não teria morrido. Então elas estavam com fé. Marta e Maria continuaram tendo fé em Jesus. Ou seja, elas perderam o irmão, mas a fé não foi abalada. Elas continuavam crendo que se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Jesus, quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disse-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Glória a Deus, aleluia. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Então, por que Jesus chorou, irmãos? Jesus ficou muito triste de ver o seu amigo morto e de ver ali o sofrimento daquelas duas irmãs. Então, mais uma vez, os judeus deduziram, dizendo: vede como o amava. Mas, na realidade, o choro ali de Jesus é porque o Espírito de Jesus ali se perturbou, né, de ver tudo aquilo ali, de ver o seu amigo morto. Ora, manassu, ieramanaia. Glória a Deus, aleluia. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, também com este não morresse? Então, aqueles judeus que acreditavam que viram Jesus abrindo os olhos dos cegos, eles também acreditaram que, da mesma forma como Jesus
fez com os cegos, o mesmo poder ele poderia também usar para com Lázaro, para que este não morresse. Aleluia. E Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro e em uma caverna, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não hei te dito que se creres, verás a glória de Deus? Ou seja, o poder de Deus. A glória de Deus é o poder de Deus. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai. Agora Jesus ora em voz alta. Jesus ora na frente dos judeus, do povo incrédulo. E diz: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Aleluia. Ou seja, Jesus fez essa oração para que os judeus acreditassem. Pois eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o que estava morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Esse é Jesus, o Cristo, o Messias, o que veio à terra por mim, por você e pelo mundo inteiro. Mas só vai ser ressuscitado naquele último dia quem estiver nele. Amém? Senhor Deus, eu quero te louvar e bendizer o teu nome e te agradecer por esta palavra que o Senhor veio me ensinar hoje. Essa palavra veio como uma flecha para o meu coração. Que a tua vontade não é que nós venhamos nos perder, mas que nós venhamos caminhar, aleluia, para que nós venhamos ser ressuscitados no último dia. Eu te louvo e te agradeço por essa palavra. Que o Senhor abençoe cada ouvinte, cada pessoa que esteve ligado nesta programação para ouvir esta palavra. E eu quero te dizer, ó Senhor, que eu recebi toda essa palavra que o Senhor falou profundamente ao meu coração. Assim eu oro em nome de Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso. Nos guarde, blinde a nossa mente, os nossos ouvidos e o nosso coração. Que o teu amor e a tua bondade transborde dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, não esqueça, o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Que nunca falte a presença de Deus nas nossas vidas. E nós estamos crendo que há poder no nome de Jesus. Amém? Ô glória!